Redemoinho. Certo, diz Caiçá aos arquejos, erguendo o olhar para a forma que se expande simultaneamente diante, acima e ao redor dela. As asas do monstro cobrem dezenas de metros em todas as direções e dominam o campo de visão de Caiçá. Não que reste-lhe muito aonde olhar quando meia dúzia de braços desatados prendem a cabeça dela contra a parede. O corpanzil da criatura continua a crescer e a preencher o oceano de pesadelos que habita. Cada um de seus dentes reluzentes já está do tamanho de uma pessoa adulta, e eles crescem cada vez mais. 4 olhos de rapina fitam Caiçá friamente em total sinal de indiferença, ou, quem sabe, de fome. Com essas proporções é difícil dizer. Era melhor quando a criatura ainda tinha a forma de uma pessoa. Certo, repete ela. A jovem não consegue mover a armadura, que parece paralisada, como se demonstrasse fascínio. O traje é um tipo de parasita, uma das criaturas mais básicas que o vazio é capaz de gerar. Seria ele capaz de sentir fascínio? De qualquer forma, ela não consegue mexer o corpo, a menos que algo drástico aconteça. Este tem tudo para ser o fim. Caiçá ainda tenta encontrar uma saída desesperada. Talvez disparar seus canhões em direção à parede, atirar contra o que parecia ser a boca daquela coisa? Dentes? Mas ela se lembra da rapidez do monstro e de seu enorme tamanho. Grande e rápido. Fantástico. Uma última investida desesperada talvez não bastasse, e então Caiçá certamente morreria. Mas pelo menos seria algo. Seria dor. Meu eu verdadeiro te despreza, diz o monstro com calma excessiva. Sua voz é tão alta que sacode todo o ambiente. Abre frestas enormes por toda a parte, e do padrão geométrico de buracos saem milhares de rêmoras do vazio. O vozeiro se curva e se contrai, suspira e berra. As camadas surgem infinitamente, como em uma árida cantada, não por uma, mas por milhões de vozes. Os olhos de Caiçá se arregalam quando ela finalmente se dá conta. Aquela criatura era o lugar onde todas as pessoas foram parar. O vazio destruíra o que agora era a antiga cidade de Belvete em menos de 1 hora. Caiçá não conseguiu chegar a tempo de impedi-lo, e o que antes era uma metrópole cheia de vida já não existia mais. Não sobrou nada, nem ninguém. Restava apenas algo semelhante a uma enorme cratera radiante de estilhaços que se reorganizavam em algo irreconhecível, suas estruturas se movendo de forma a recriar figuras humanoides congeladas, como uma criança que monta uma cidade de brinquedo. Mas para onde vão as pessoas? Os vastaienses, os animais e as plantas? Caiçá abrira caminho através da cidade estilhaçada e atravessara o túnel no centro da baía vazia, sem cruzar com ninguém. Até então, havia visto apenas os horrores recém-criados do vazio, como tentáculos e massas iridescentes de quase 2000 metros a que ela vinha dando o nome de bolas de torsos berrantes. Não fazia o menor sentido. O resultado de um ataque do vazio não é nada agradável, mas geralmente resta alguma coisa. Agora ela entende. Você é a cidade. As palavras de Caiçá reverberam através da parede de som. Belvete, é você. Sim, confirma Belvete, batendo gentilmente as asas. Os componentes brutos da vida dos habitantes foram a gênese do meu nascimento. As memórias, as emoções, a história. Eu sou Belvete, como eles um dia já foram, e reivindico o direito sobre esse nome. O corpo gigantesco de Belvete brilha,
Raios dourados iluminam delicadamente a sua forma, semelhante à de uma raia, projetando o sol apócrifo do mar do vazio como os anéis de um mundo moribundo. Carne nova ganha vida, fluindo como uma onda que se arrebata contra o mar, com veias que brilham por um instante antes de saltarem da superfície da pele da criatura. Cada uma delas, de alguma forma, viva e independente. Cardumes com dezenas de milhares de rêmoras do vazio nadam ao redor de sua imperatriz como pássaros que circulam o pico de uma montanha distante. De certa forma, há beleza nisso. Se o vazio tivesse um deus, assim seria sua aparência, horrenda, monstruosa e bela. Caissá está tão impressionada com a grandiosidade do que presencia que nem percebe que os braços que a prendiam à parede já não a seguram mais e a colocaram no chão. É difícil assimilar tudo. Essa coisa escolheu o próprio nome, reflete ela, desvencilhando-se de uma mão que sobrou em seu ombro. Isso não é possível. As entidades do vazio não se auto-intitulam. A maioria, como os Shersai, é batizada a partir de conceitos da história Shurumani, geralmente por aqueles com sorte ou azar o bastante para sobreviver após cruzar com um desses monstros nas dunas. Eles não têm a presença de espírito para isso, tampouco a consciência de si. Mas, acima de tudo, os Vastinatas não veem valor nos nomes. São invenção do mundo dos vivos, não algo que desejam ter. Então por que essa criatura desejaria um nome? Eu vou lutar com você, declara Caissá em tom de desafio, mas sem saber ao certo o que fazer ou onde atacar. Vou matar você. Não vai, respondem as várias vozes de Belvete. Você é incapaz da mínima forma de resistência. Outros já tentaram, numa época anterior ao meu nascimento. Aspirantes a heróis empunharam armas, acreditando serem capazes de impedir o vazio, mas todos acabaram por ser consumidos. Os escassos fragmentos que restaram, se é que restou algum, serviram de sal para o mar de lavanda. Apenas 2 opositores ainda vivem, e, desses 2, só você preserva a mente intacta. 2? Você e seu pai. Caissá sente um imenso aperto no peito. Em sua mente, correm pensamentos descontrolados que beiram o pânico. Mas agora ela precisa manter o foco no momento presente. Seja lá o que a imperatriz for, não há como confiar no que ela diz. Ela é uma abominação encarnada, a personificação de um genocídio frio e universal. Você está mentindo, braveja Caissá. Isso nem é possível. Eu não minto, Caissá, continua a imperatriz. Não preciso disso. O triunfo derradeiro do vazio é uma certeza absoluta. Não requer mentiras, meias-verdades ou dúvidas. Abra sua mente e eu lhe mostrarei. O espaço se contrai. O corpo gigantesco de Belvete se estica e contorce até se retrair para uma forma menor e mais reconhecível. Ela flutua silenciosamente em direção a Caissá, até finalmente pairar sobre ela, enquanto filamentos e olhos projetados se reorganizam em algo semelhante a uma cabeça humana alongada e segmentada. As 2 faces de Belvete observam a espectadora antes de a criatura se envolver com as asas, surgindo mais uma vez como uma mulher imponente. Para Caissá, o processo de encolhimento causa muito mais asco que o de expansão. Falta a austeridade que a revelação de um grande Leviatã transmite, produzindo, ao mesmo tempo, imagens e sons criativamente grotescos. Você continua viva só porque eu assim permito, afirma a imperatriz, cujas palavras agora se projetam da sua cabeça humana com uma voz profunda de eterna decepção.
Você já deveria ter se dado conta disso. Kaysar quer argumentar, mas olha de relance o talho de 20 metros no chão causado por um único golpe que a arremessou longe momentos atrás. O ataque de Belvete foi tão rápido que Kaysar não foi sequer capaz de processar o que aconteceu. E em seguida, a criatura começou a crescer em proporção 200 vezes maior que seu tamanho original em menos de 1 minuto. Ao que tudo indica, ela também controla o campo infernal ondulante que a rodeia, o tal Mar de Lavanda. Não é hora de começar uma briga. Kaysar faz alguns cálculos rápidos, olhos atentos a tudo ao seu redor, enquanto tenta determinar contra o que está lutando exatamente. Belvete contorce a face humana em uma expressão de interesse, morde os lábios e então começa a imitar sua adversária. Kaysar já sabe que não há saída. Com que rapidez uma só pessoa é capaz de pensar e reagir contra toda aquela biologia humana combinada, todo aquele poder mental? No tempo que leva para um estrategista capacitado formular um plano, centenas de milhares de possibilidades passam pela mente de Belvete em um mero segundo ao se valer das memórias roubadas de tudo e todos que já passaram pela antiga cidade, um número incalculável de vidas. Cada oponente aprisionado que já enfrentou um inimigo opressivo desde a formação de Runeterra pode estar entrando e saindo da consciência sináptica dessa coisa, com suas emoções catalogadas, dissecadas e exaustivamente avaliadas antes mesmo de Kaysar sequer capaz de piscar. O que acontece agora? É o que Kaysar consegue dizer. O que é uma resposta quando seu oponente tem milhares? Você me seguirá, anuncia a Imperatriz, virando-se e flutuando através de fileiras de corais mutantes que respeitosamente se curvam ao abrir o caminho para ela. Kaysar observa a anfitriã deslizar silenciosamente através da confusão caótica de construções incompletas, membros fantasmagóricos, pedaços remendados de objetos e estruturas em madrepérola com a mesma naturalidade de uma humana que caminha por um jardim. Era só o que faltava, ela pensa. Isso aqui é muito esquisito, até para os padrões do vazio. Faça qualquer pergunta que desejar, Belvete acrescenta. A oferta interessa a Kaysar. Certo. Minha primeira pergunta, o que você é? Indaga a jovem, a armadura agora solta e relaxada, enquanto segue a entidade a uma distância segura. Ela afasta de sua direção um ursinho de pelúcia flutuante que voa com múltiplas asas de gaivota agitadas e contém a ânsia de vômito que sente ao ver a criatura pender para um lado por conta do peso desigual de seus membros. O que é tudo isso? De que parte do vazio você vem? Eu sou o vazio, responde Belvete. E é isso que vamos nos tornar. Kaysar titubeia. Mas você disse que foi criada pelas pessoas, pela cidade. Você está dizendo que quer se tornar a cidade? Não, diz Belvete. O vazio existe há milênios, antes de as primeiras estrelas surgirem no vácuo além deste mundo. Nós simplesmente existíamos. Imperfeição, singularidade e silêncio. Então veio o som. A realidade surgiu daqueles sussurros que nos consumiram. Fomos corrompidos por sua influência, partidos, transformados. Não havia como voltar ao que éramos antes, por mais que tentássemos. Meus progenitores, os observadores, tentaram invadir e destruir toda a existência, mas foram maculados por ela, levados ao desejo de serem adorados e de alcançarem um entendimento superior. Não demorou até que fossem traídos. Depois de se transformarem com tanta veemência, tão profundamente, foram simplesmente descartados. Aquilo os encheu com um ódio indescritível. Aniquilariam a realidade inteira sem pensar duas vezes. Belvete plana até um precipício que dá para um abismo descomunal. Do alto, Kaysar vê buracos imensos além dos falsos raios solares matizados. Os túneis do vazio.
É isso que está devorando o povo de Thalia, o que destruiu Belvete, e o que se abriu para engolir agrupamento de tendas no sudeste de Shurima. Tudo que o vazio devora vem parar aqui. Mas, continua Belvete, a metamorfose deles foi incompleta. Só agora a verdadeira transformação começará, declara a Imperatriz. Não quero me tornar uma única cidade. Nós nos tornaremos todos vocês. Caissá se aproxima da beira do precipício e perde o fôlego. Ela e Belvete contemplam não uma cidade, mas sim corais do vazio que formam uma espécie bizarra de tapeçaria infinita de estruturas invertidas ao estilo Shurimani. Entre as estruturas, cardumes de rêmoras do vazio e formas obscuras se movimentam ao longo de suas tortuosas ruas. Nada está certo, nada está correto. Tudo está pela metade, como se faltasse informação para ser completo, como se só o que faltasse fosse. Não, protesta Caissá baixinho. O vazio quer apagar tudo porque não pode existir. E para isso você precisaria de tudo. Sim, concorda Belvete. Tudo. Eu sou o vazio. Engolirei seu mundo até não sobrar mais nada. E eu existirei, pois não há nada que você possa fazer para me impedir. A Imperatriz se vira para Caissá e a encara com frieza, resoluta. É isso que tenho a lhe oferecer, filha do vazio. O seu mundo deve perecer para que o meu exista. Mas, para aqueles que vieram antes de nós, os observadores, sou uma afronta. O fogo da criação os consome, e para cessar a dor, me destruirão, junto com você e tudo mais que surgir pela frente. Se conseguirem escapar da prisão, não haverá como forçá-los a mudar de ideia. O tempo cessará e será o fim de tudo. Caissá encara Belvete em seus olhos falsos, e um desejo implacável de se rebelar a consome. Você quer nos exterminar. Por que em sã consciência eu ajudaria você? Ajude-me a destruir os observadores, e eu pouparei a vida da sua espécie. Por enquanto. Por um mês, um ano, mas... quem sabe até lá você encontre uma arma capaz de me destruir. Um herói que possa me enfrentar. É impossível, mas você pode tentar. Eu lhe dou uma chance. Já é mais do que eles oferecerão. O ódio de Caissá está para explodir quando Belvete lhe dá as costas para observar seu novo mundo tomar forma. E se eu não aceitar sua proposta? Resmunga Caissá. E se eu matá-la agora? Não será possível, respondeu Belvete. Falta-lhe determinação, conhecimento e força. Eu sou sua única salvação. A armadura de Caissá volta a reagir violentamente, emitindo ondas de calor conforme o traje treme de medo. Caissá tenta controlá-lo, com a mente, mas o parasita aparentemente sabe algo que ela não sabe. Ela luta para manter o controle, e seus olhos se desviam de Belvete por alguns segundos para... Ah não! A ponta afiada da asa da Imperatriz agarra Caissá pelo peito, erguendo-a enquanto ela luta para se libertar. Caissá recorre a tudo que tem para se defender. Rajadas de projéteis colidem contra a Imperatriz. Raios penetrantes de energia roxa atingem seu corpo, e feixes de luz que já cortaram ao meio vastinatas mais fracos se defletem na pele semi-transparente dela. Nada, nenhum efeito. Filha do vazio, você encontrará os observadores e confirmará a verdade, ou sua luz será extinta igual a de todos os outros. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Belvete solta Caissá, que mergulha no céu falso acima do estranho mar da Imperatriz. A versão lavanda da cidade brilha no fundo do abismo, suas janelas escorregadias com bioluminescência e substâncias amorfadas e asquerosas. Enquanto Caissá atravessa um dos túneis do vazio até finalmente ser cegada pela luz do dia, a Imperatriz se volta, tornando a admirar o mundo que tanto deseja. Caissá aterrissa nas areias ao sul de Shurima, chocando-se contra as dunas, o corpo lançado de um lado para o outro como uma bola de borracha. O contorno reluzente da cidade de Belvete arde silenciosamente ao longe, desprovido de qualquer vida reconhecível, enquanto novas formas deslizam
entre suas estruturas e constroem a terra que tomaria conta de tudo, como um cancro que consumiria o mundo. É tudo vertiginosamente horrendo. A realidade parece girar com a violência de um redemoinho.